Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, corrente do bem. É uma alegria poder estar com vocês mais uma quarta-feira e para que a gente eleve o nosso pensamento neste momento e faça a conexão com Deus, nosso Pai, eu trouxe uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que é uma carta de Paulo a Timóteo. E nos diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes, a grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares e no dia de hoje, convicto de semelhante esforço, representa realização pessoal. Então, queridos irmãos, com essa linda mensagem do livro Pão Nosso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, governador do nosso planeta, nosso irmão querido, aos nossos benfeitores, aos nossos anjinhos da guarda, aos nossos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos intuindo, pedindo a Deus, nosso Pai, que derrame sobre cada um de nós a luz da inteligência, a luz do discernimento, a luz do bom senso, a sua luz de sabedoria divina, para nos iluminarmos nessa noite, para que a gente possa melhor compreender o nosso estudo. E, acima de tudo, que a gente possa, no nosso dia a dia, colocar em práticas esses ensinamentos. Que assim seja. Então, queridos irmãos, conforme a nossa mensagem inicial, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os irmãos que têm o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quiserem trazer presente, é muito importante que vocês acompanhem, né, esse estudo. Então, podem pegar o seu Evangelho e nos acompanhar nesse momento a nossa reflexão, tá? Honrai o vosso pai e a vossa mãe é o título do nosso Evangelho de hoje. E o Evangelho nos traz a questão da piedade filial, né? E ele nos traz no seu início 3 evangelistas, né? Que são Marcos, Lucas e Mateus, que escrevem então as palavras de Jesus. E ele traz inicialmente, né, e pergunta, né, ensinando, se conheces os 10 mandamentos, que é, né, o decálogo trazido por Moisés, que é: não cometerás adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho,
não fareis agravo a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, é sobre o que a gente vai falar hoje, sobre honrarmos os nossos pais e as nossas mães, aqueles que nos deram a oportunidade dessa encarnação, aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, né? Então, ele nos traz: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, né? Então, assim como nossos pais tiveram a obrigação conosco de nos cuidar, quando adentramos a esta encarnação, quando adentramos a esse planeta, nos ensinando a caminhar, nos ensinando a falar, nos alimentando, nos levando para que façamos as vacinas para termos menos doenças, nos levando à escola e nos mostrando a importância da nossa vida. Podemos lembrar também que muitos pais não cumprem essa sua missão, né? Mas de qualquer forma não devemos ser ingratos. Devemos agradecer do mesmo modo a oportunidade da nossa encarnação, né? Então, o sentido desse mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o que Jesus quis nos dizer, né, com essa frase? Ele quis nos dizer que nós temos as nossas obrigações de filhos perante os nossos pais, né? E o que são essas obrigações, né? Contém deveres impostos pela lei da caridade e do amor. Então, falamos na nossa última palestra sobre a caridade, sobre os tipos de caridade, sobre que a gente deve exercer a caridade em nosso dia a dia, né? Falamos sobre a piedade, a irmãzinha da caridade, que elas andam juntas, de mãos dadas. E aqui o Evangelho vem nos reforçar que essa caridade aprendida deve ser exercida também, né, como um dever de nós filhos para com nossos pais, né? Então ele acrescenta aí o dever da piedade filial, né? E a gente deve aplicar então essa caridade no nosso dia a dia também para com os nossos pais, né? Então, acrescentar o amor, o respeito, a atenção, a condescendência, a submissão, né? O respeito. Então, são todas as obrigações que nós devemos cumprir com nossos pais de modo rigoroso, né? Com caridade, com ordenação. E temos, né, outro item desse evangelho que é o honrar, né? O que significa honrar o nosso pai e a nossa mãe? É assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de cuidados, oferecer-lhes pequenos supérfluos. Quem não gosta, né, daquele dia que é comemorado o dia do nosso pai, o dia da nossa mãe, né, dia dos pais, dia das mães, de estar com os nossos pais, né, de levar a eles um pequeno mimo, dizendo: você é importante, eu sou grato por essa encarnação, eu sou grato por essa existência, eu sou grato por estar aqui. Colocá-lo nos melhores lugares, né? Se eles convivem com nós nessa velhice, colocar nos melhores lugares, proporcionar a eles, né, uma vida boa, uma vida saudável na convivência conosco. Então, dar-lhes também mais do que é necessário para que eles sobrevivam, para que eles se sintam bem, né? Principalmente, queridos irmãos, não sobrecarregados nas necessidades e dos afazeres domésticos, né? Muitos filhos usam da bondade, desse amor dos pais e sobrecarregam eles de todos os afazeres, ou seja, não cumprem as suas funções de filhos, né? Devemos tratá-los amavelmente, né? E aí, queridos irmãos, vem aquele questionamento, né?
porque como sabemos que estamos em evolução neste planeta, sabemos que se estamos aqui não somos perfeitos, estamos aqui para aprender, estamos aqui para pagar algumas dívidas também, somos imperfeitos e queremos aprender, sermos melhores. Então sempre acontece também nessa trajetória que pais não cumprem com os seus deveres. E o que o Evangelho vem nos falar sobre esses pais que não cumprem com os seus deveres de pais? Ou seja, não dão aquela assistência que o filho merece, que o filho precisa, para ele também fazer a sua evolução, né? Então, queridos irmãos, pagar o mal com o bem é amar. Então, cada um de nós que de certa forma recebeu o mal deve pagá-lo com o bem. E isso vale para os nossos pais, vale para os nossos inimigos, vale para toda a nossa vida, né? E o dever dos filhos é honrar os pais, sempre e em qualquer circunstância. Quanto à correção dos pais, compete às leis divinas. Então, não compete a nós, filhos, corrigir os erros dos nossos pais, mas sim a Deus. Deus vai nos encaminhar, quando erramos, quando pais, a uma nova encarnação, onde nós teremos a oportunidade de estar aqui na Terra e de quitarmos essa dívida e de realmente aprendermos a ser pais, né? Existe também, queridos irmãos, os filhos ingratos, né? Então, o que acontece com os filhos que são ingratos? Eles sofrerão o que houver feito para com os seus pais. Esta é a lei da reencarnação. Então, se somos maus pais, teremos, quem sabe, maus filhos que nos ensinarão a melhorarmos e vice-versa. Se formos maus filhos, teremos talvez filhos que não serão gratos a nós e aprenderemos a dar valor aos nossos pais, né? Quantas vezes a gente escuta os nossos pais dizendo, nos instruindo, nos dando conselhos que a gente muitas vezes não dá devida atenção, e aí os pais falam, quando você crescer, quando você for pai, você vai entender essas minhas palavras, né? Então, recompensa dos bons filhos, o que nos diz? Né? A terra prometida, né? A recompensa para os bons filhos, segundo Jesus, é a pátria celeste, né? E ele faz uma promessa, conforme João nos diz, né? Meu reino não é deste mundo, e lá e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então é isso que nos traz Jesus, né? E seguindo então na nossa reflexão desta noite, o que Jesus nos traz, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, muitas vezes, quando acontece, né, na passagem, na questão da parentela corpórea, da parentela espiritual, lá em Marcos e Mateus tem esta passagem, onde Jesus encontra-se cercado pela multidão que estava ouvindo as suas palavras, quando sua mãe e seus irmãos mandam chamá-lo. E disseram-lhe, né, a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam e querem ter contigo. E aí Jesus responde, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então, se a gente pensar em Jesus, na sua bondade, a gente acha estranho a sua colocação. E todos que estavam ao seu redor, né, que estavam ouvindo as suas palavras, ficaram muitas vezes indignados. O que Jesus quer dizer? Ele está relegando, ele diz que eles não são parte da sua família, né? E aí ele completa dizendo, né, que eis aqui a minha mãe e eis os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nesse momento, Jesus nos coloca, né, a cada um de nós, que todos nós fazemos parte de uma mesma irmandade, somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Independente da ligação sanguínea que nós temos entre nós
somos todos irmãos. E no momento que todos nós tivermos essa consciência, ninguém vai maltratar o seu próximo. Nós vamos fazer ao nosso próximo o que queremos para nós mesmos, né? Então, o que nos diz, né, essas palavras de Jesus, né? Elas não são uma contradição, né? É aquilo que Jesus quer nos ensinar, que a gente não deve somente amar aqueles, cuidar daqueles que estão em ligação consanguínea conosco, que têm o nosso mesmo sangue, que nasceram na nossa família, né, e que fazem parte da nossa família a partir do momento do casamento e assim por diante, né? Que a gente deve ter esse amor filial, esse amor maternal, esse amor de família para com toda a humanidade, para com todos os seres aqui na Terra, né? Então, outra atitude de Jesus, né? Essa atitude de Jesus pode ter sido mal compreendida, né? Mas é isso que Jesus quer nos trazer, né? Ele explica de uma forma diferente, né? Que nós, além da ligação sanguínea, nós temos a ligação maior, que é a ligação espiritual, né? Então, existe também, trazido por Jesus aqui, a questão das parentelas, ou seja, a parentela corpórea, aquela que a gente vem ligado através do corpo físico, e a parentela espiritual, né? Então, os laços corporais, as uniões de forma corporal, onde a gente se une somente por motivos, tem a ligação somente por motivos consanguíneos, muitas vezes a gente, no caso, como é que eu posso dizer, tem um laço, né, através do casamento, por exemplo, com alguém, mas não aquele laço de amor, talvez só por causa de uma atração física. O que acontece com esses laços, né, que são de certa forma só corporais, queridos irmãos? Eles são laços frágeis, né? Laços que podem se romper com o tempo, né? Porque por isso que a gente vê muitas vezes casamentos que se desfazem por motivos banais. Por quê? Porque ali não teve realmente uma união de amor, teve somente uma união frágil que o tempo muitas vezes destrói. E, né, nós incluímos neste erro, mas a gente sempre tem que aprender que quando as situações da vida não dão certo, é porque ali dentro daquele momento existe um aprendizado. Muitas e muitas vezes, quando a gente passa por adversidades na vida, por dores, por sofrimento, seja ela física ou seja ela espiritual, emocional, a gente pensa que, né, a gente muitas vezes fica chateado com Deus, né? Mas o que acontece? Ali dentro tem um ensinamento, tem um aprendizado, né? E quando o tempo passa, né, que o tempo é o Senhor de tudo, e a gente acaba dizendo, poxa vida, aquilo aconteceu e eu aprendi isso, né? Eu aprendi aquilo, eu aprendi a não errar mais e assim por diante, né? Então, os laços espirituais, queridos irmãos, é aqueles laços duradouros, aqueles laços que duram, né, uma vida inteira, digamos, nesse planeta, nessa vida terrena que nós temos, né? São ligações que nos fazem bem, né? E muitas vezes acontecem com espíritos estranhos, ou seja, vem até o nosso lar, né, digamos assim, uma família harmoniosa, um ser que precisava evoluir, que estava muito rebelde e que precisava de bons exemplos. Então tem uma família toda harmoniosa, onde os familiares se dão bem e nasce ali uma criança que é uma criança problema, né? Aquela criança que a gente chama de a ovelha negra da família. Por quê? Porque ela causa conflito, ela tem problema, mas como Deus, como pedagogo que é, ele justamente coloca essa criança dentro dessa família harmoniosa para que ela possa aprender, tá? E também temos as ligações por simpatia, ou seja, a gente vê uma família que é toda harmoniosa, que todos se dão bem, que existe paz, existe
uma fraternidade entre eles. São espíritos simpáticos que vêm novamente junto nessa vida para estar junto, para cumprir também uma nova missão de ajuda entre si, né? Então, assim como tem também as famílias antipáticas, ou seja, aqueles que se ofenderam, aqueles que tiveram adversidades na outra encarnação, que brigaram, que lutaram, que traíram, e nessa nova encarnação tem a oportunidade de estar juntos para poder também se ajudarem. Então, muitas vezes você vê uma família toda transtornada e lá no meio dela também tem uma pessoa que é centrada, né? Que tem qualidades a serem seguidas. Por quê? Porque ela está justamente ali para tentar fazer essa harmonia entre esses espíritos que são, vamos dizer assim, que em outra vida, né, tiveram intrigas, tiveram dores, causaram dores uns aos outros e estão junto nessa nova encarnação para poder aprender, né? Então, existe também, né, as ligações que são mais elevadas, onde a gente percebe entre os espíritos de convivência aquela harmonia, aquele amor, né, aquele laço de afinidade que os prende. E esse laço, ele é de antes, né, de outra encarnação, ela perdura durante a encarnação vivida e ela vai ser levada na próxima encarnação, né? Porque a gente muitas vezes se pergunta o porquê, como, onde, né? Em que situação, né? Então, as nossas atitudes que a gente tem nessa vida, me lembro muito bem de uma palestra da querida irmã Alessandra, né? O que você quer saber como você foi na vida passada? Avalia a tua vida presente, né? E você quer saber como vai ser o teu futuro? Quer? Né? Avalia também e age, né, no teu presente hoje para que a tua vida futura seja aquela que você realmente deseja, né? Então, Allan Kardec nos traz uma frase aqui no Evangelho que nos diz: não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias. Então, queridos irmãos, muitas vezes a gente tem uma afinidade maravilhosa com uma pessoa que você nunca viu. Vê ela pela primeira vez e sente nela essa simpatia, conversa com ela, as ideias parece que se encaixam. Por quê? Porque a gente já teve uma experiência de vida com esse ser em uma outra encarnação, né? E é esses laços que Allan Kardec nos deixam claros, né? Claro, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter o devido respeito àqueles que são nossos irmãos de sangue, porque assim Deus quis, né, que nada acontece sem o aval de Deus nosso Pai. Mas são aquelas ligações maravilhosas que nos iluminam, né? E para a gente então fazer o fechamento do nosso raciocínio, né? Então, desta noite, ainda dentro desse capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a última parte do Evangelho, então, ele fala sobre a ingratidão dos filhos e sobre os laços de família, né? Então, a mensagem de Santo Agostinho, onde fala sobre a ingratidão, né? Sobre os filhos que são egoístas, né? E não dão, né, aos seus pais o verdadeiro alento na sua velhice, aqueles que magoam, que não escutam, né? Que não cuidam, né? E o que isso tudo pode criar para uma outra vida? O ódio, né? O desejo de vingança, né? Pode estar provocando graves danos espirituais a quem pratica, a quem não cuida, né, dos seus pais, né? Então, quando não há motivo na presente encarnação, muitas vezes, né, de ingratidão ou de desavença entre pais e filhos, né, esse sentimento pode estar em outras vidas. Então, muitas vezes a gente ouve situações, né, de filho que tira a vida do pai
e a gente muitas vezes não entende, né? Mas aí tudo há, né, várias situações que devem ser avaliadas. E acima de tudo, como filhos de Deus que somos, e pensando irmãos uns dos outros, a gente não é ninguém para julgar, porque a gente também comete erros, né? E na medida do possível o que a gente tem que fazer é orar, né? Orar muito para todas essas pessoas que muitas vezes nos magoam e nos avaliar também como filhos, como pais que somos, né? Se realmente estamos agindo como Cristo realmente nos ensinou, como Deus quer que a gente haja, né? Então, quando a gente desencarna, queridos irmãos, a gente leva consigo as imperfeições e as virtudes, né? Leva os nossos erros e os nossos acertos, né? E lá no plano espiritual, o que que acontece? A gente vai se aperfeiçoar. É lá o momento que a gente tem para estar nos recuperando, né? Nos aperfeiçoando e estudando. Então, por mais que a gente pense no mundo espiritual, a gente não fica parado, a gente não estaciona, tá? A gente está lá e a gente tem a oportunidade, se assim desejarmos, de estudarmos, tá? E muitas vezes, avaliando, né, a questão do ódio e das repulsas que a gente tem por algumas pessoas, muitas vezes até da nossa família, né, a gente tem que pensar na vida passada, né, e, e no caso desses impulsos, né, de ódio, de vingança, tentar a todo custo expulsar do nosso coração esses sentimentos, né. Usar aquela caridade que a gente aprendeu no nosso último estudo, na semana passada, né? Para expulsar esses sentimentos que nos fazem mal, né? Porque fora da caridade, como está dito, né? Não há salvação. Sem o perdão das ofensas não há salvação. Sem piedade não há salvação. Sem perdão não há salvação. Então devemos passar uma borracha e apagar esse sentimento que nos faz mal, né? Então, queridos irmãos, para que a gente possa vencer esse ódio, né, que nos faz mal, então a gente precisa, né, tá tendo atitudes de bem, fazer as nossas orações, fazer as meditações, né, aceitar e cuidar aquele filho que nos é dado com maior amor, com maior carinho, ensiná-lo, né, sobre Deus, sobre Jesus, trazer para ele todas as informações para que ele cresça num ambiente harmonioso, com muito carinho, para que a gente cumpra a nossa função de pai para com os nossos filhos, né? Acima de tudo, né? Ensinar a eles, claro que nós também estamos em evolução, mas nós também devemos nos aperfeiçoar, abrir a nossa Bíblia, abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ler bons livros para nos ajudar a amar, aprender a amar, né? Estudar com os nossos filhos, queridos irmãos, né? Mostrar a eles quem é esse Jesus, não aquele Jesus, entende, que a gente comemora o aniversário em dezembro e que a gente ganha presente, mas aquele Jesus que deixou bons instintos, que combateu os nossos maus instintos, né? Não esperem que os maus instintos lancem raízes profundas nos nossos filhos, né? Que a gente possa educá-los também em nossa casa, também na casa espírita, também na escola, porque a escola também, né, tem o ensino religioso que traz aos nossos filhos este conhecimento do espiritual, esse conhecimento de um ser superior que nos guia, né, que nos orienta, né? Então, queridos irmãos, na nossa vida temos sim muitos sofrimentos, temos muitas dificuldades, estamos passando por uma pandemia, mas precisamos, né,
aceitar essas dificuldades, orar a Deus para que nos abençoe, para que a gente possa passar por todas essas dificuldades sem muita queixa e aprender, né, um pouco do que Deus quer nos ensinar, né? Então, de todas as provas, as mais duras são as que afetam realmente o nosso coração, né? A nossa alma. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre os grandes problemas do coração humano. Tá? Então, queridos irmãos, honremos os nossos pais e as nossas mães, aqueles que nos trouxeram ao mundo, aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui. Cuidá-los é muito importante, sermos bons pais é muito importante, né? Então, que a gente leve como mais um atributo do nosso dia a dia, né? Exercendo aquela caridade com amor para com os nossos pais. Vamos pedir a todos, então, que coloquem neste momento um copo d'água, uma jarra d'água, pedindo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que derrame sobre esta água, sobre a mesa, o azul da harmonia para nossos lares, para com nossa família e nossos pais, o verde da cura para nossas deficiências físicas e espirituais, também o branco que nos revigora, o lilás que nos protege, dando a cada um de nós a paz, o amor. Gratos também por Dr. Bezerra de Menezes, esse médico maravilhoso, que faz com sua equipe a bênção da nossa água. E para a gente encerrar essa noite de estudo, com uma frase maravilhosa, que eu gosto muito, que é uma música linda de Ana Vilela, que talvez vocês conhecem, né? Que diz assim: segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.